Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco em mais esse dia, em mais esse devocional, onde nós estamos aqui firmes em meio a tantas perseguições que nós passamos no nosso dia a dia. Se você de fato é cristão, é difícil. Você não está sendo perseguido de alguma forma. E o quanto deve estar sendo difícil para você, assim como está sendo difícil para mim, superar certos obstáculos. Como que nós podemos buscar um refúgio no nosso Deus quando as perseguições parecem ser avassaladoras, parecem ser coisas que nos humilham, que nos deixam para baixo? Como que nós podemos cultivar um coração, sabe, mais profundo no Senhor em meio a essas próprias perseguições, em meio às nossas lutas? Qual é a relevância de examinarmos os nossos próprio coração diante de Deus durante as perseguições? A oração, ela não tem sido o nosso último recurso. O Senhor tem sido testemunha disso, que a oração ela tem sido para nós, pelo menos aqui no nosso devocional, o nosso primeiro recurso, em meio a tantos problemas, a tantas perseguições que sofremos. Como que nós podemos manter esse coração diante de Deus, mesmo quando nós somos alvo de injustiças? Como que a paciência, a confiança de Deus pode nos fortalecer na resistência durante esses tempos de perseguição? Como que nós podemos desenvolver com qualidade em nossas vidas e confiar na soberania desse Deus maravilhoso, mesmo quando as situações parecem desfavoráveis? Você já se viu contra a parede, onde não tem para onde ir, você tem que encarar o problema? E quando você percebe que aquele problema você não consegue de forma nenhuma solucioná-lo, você já se viu diante de uma situação assim, ter que encarar um problema que você não consegue solucionar? De que maneira nós podemos aprender com lições valiosas e crescer espiritualmente em meio às adversidades da vida? Como que nós podemos transformar essas buscas em oportunidades para amadurecer, para amadurecer espiritualmente, fortalecer a nossa fé? Sabe, em que sentido o papel do perdão e da confiança na justiça de Deus, ao resistirmos a essas perseguições, elas podem nos ajudar assim? Qual o papel que o perdão tem em ajudar a sermos, a resistirmos diante dessas perseguições? Será que o perdão ajuda? Como que nós podemos cultivar um coração que perdoa e deixa o julgamento nas mãos do nosso Senhor diante das perseguições que nós sofremos? Olha, eu tentei enumerar aqui algumas coisas, talvez faltem até outras, mas eu já me senti assim, diante de um abismo, sendo perseguido pelo inimigo e sem saber o que fazer. Eu gostaria então de deixar com que Deus possa falar para você hoje. O próprio Espírito Santo de Deus, ele fale contigo e mostre para você a solução para essa perseguição que você está sofrendo, que talvez seja uma perseguição muito feroz. Então, se você puder, vamos orar juntos, em unidade. Vamos deixar que o Espírito Santo mais uma vez trate conosco sobre aquilo que nós precisamos e necessitamos. Curve sua cabeça, vamos orar.
Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos mais uma vez diante de Ti. Te damos graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor escuta as nossas orações. Cuida de nós, Paizinho, até a volta do Teu Filho Jesus. Fala conosco, Pai, nesse devocional mais uma vez. Que nós possamos estar aqui de ouvidos atentos. Que nós possamos estar de ouvidos atentos, Senhor. A Tua voz, ao Teu comando. Passamos por grandes tribulações, Pai, nesse momento. Por perseguições. Muitas das vezes nós não sabemos o que fazer, e a única coisa que nós queremos é ir para um esconderijo, nos refugiar, ir para o deserto, ir para uma caverna, ficar lá seguros. Às vezes, Pai, a única coisa que a gente quer é deitar, dormir e não acordar mais para não ter que enfrentar os problemas do dia. Porque eles são duradouros, parecem ser duradouros, nos machucam, são problemas que nós julgamos não sermos merecedores dele. Mas o Senhor sabe de tudo e para tudo há um propósito na nossa vida. Nós queremos te entregar esse momento para que o Senhor possa falar conosco e tratar conosco tudo aquilo que nós necessitamos. Nos proporciona sabedoria, Pai, até a volta do teu Filho amado. Paizinho eterno, nos guia, nos guarda, nos protege, nos ilumina. É o que nós oramos e é o que assim nós já te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Que seja feita a tua vontade. Amém. A leitura de hoje, ela está no Salmo de número 7, no versículo de número 1 e 2. Convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura por ela. Eu gosto sempre de usar essa comparação entre eu te dar um copo com água e você saber aonde extrair a água que vai matar a sua sede. Se você só lê, só acompanha por aqui, é como se eu estivesse apenas te dando uma água. No momento que você tiver sede, que você não tiver conosco aqui, você não vai saber de onde extrair. Agora, se você abre a sua Bíblia, passa as folhas, faz suas marcações, as suas anotações, quando você precisar, você vai saber de onde extrair a água, o local que ela está. É importante que você abra a sua Bíblia. Mas se você por algum momento não tiver uma Bíblia na sua mão, a leitura já está sendo compartilhada com você. Quem vai fazer a leitura para nós do Salmo 7, versículos 1 e 2 é a nossa irmã Pamela. Pamela, pode, por favor, ligar o seu microfone e fazer a leitura para nós, por favor. Amém. Bom dia, gente. Paz. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Amém, Senhor. Amém. Esse é um salmo escrito por Davi. E eu quero passar aqui alguns momentos sobre a vida de Davi quando ele estava sendo perseguido, precisamente por Saul. A vida de Davi é um testemunho que você pode tirar como inspiração para a sua vida de como resistir às perseguições injustas. A vida de Davi é muito linda. Enquanto ele resiste a essas tentações, existem essas perseguições, existem partes da vida de Davi que você observa que são atitudes lindas, mesmo diante dessas perseguições injustas. Ele perguntou à fúria do rei Saul, né, que estava caçando ele implacavelmente, mesmo sem motivo. Não tinha um motivo aparente para que Saul pudesse perseguir Davi. E diante dessa situação, Davi deixa um exemplo de como manter a fé, a integridade, seu caráter,
em meio às adversidades dessas perseguições. Então eu separei aqui pelo menos 5 pontinhos rápidos para a gente analisar e a gente tomar como lição para as nossas vidas. Primeiro, Davi ele busca sempre refúgio em Deus. Davi, no meio da sua angústia, ele buscou refúgio no Senhor. Nos momentos de perseguição, é crucial voltarmos a nossa atenção para Deus, nosso refúgio seguro. A oração, então, ela se torna uma arma poderosa. E a confiança nas providências divinas. Tem hora que a única coisa que a gente precisa fazer é confiar, ter fé, nada mais. Tem momentos na nossa vida que não adianta você lutar, não adianta você se espernear. É como se você fosse um peixinho retirado do oceano e colocado dentro de um aquário. Você vai querer ir para lugares distantes e não vai conseguir. Talvez o aquário tenha ali 50 centímetros por 50 centímetros e você acostumado a nadar em um oceano vasto, mas você está ali dentro do aquário. Eu me sinto assim, eu coloco essa analogia porque muitas das vezes eu me sinto assim, querendo nadar para distâncias mais longínquas, mas limitado pelas paredes do aquário, limitado pelos aqueles que me perseguem. Então tenha consciência de que quando você estiver assim, com esse sentimento, coração apertado, ore, abra a palavra de Deus, vá ler. O seu refúgio é no Senhor, não é na cama deitado dormindo, esperando que o dia não passe, ou melhor, que a noite não acabe, para que você tenha que enfrentar os problemas. Não, quem vai enfrentar esses problemas é Deus, Ele vai fazer isso por você. O que você precisa, é buscar refúgio nele. Então a oração ela vai ser poderosa. E a confiança na providência de Deus, Ele vai nos sustentar quando nós somos perseguidos por esses inimigos que somos incapazes de derrotá-los. Segundo, é você examinar o seu coração. Davi, ele não hesitou em examinar seu próprio coração diante de Deus. Ele não hesitou de examiná-lo. Ele percebeu a necessidade de manter uma consciência limpa, mesmo quando foi algo de uma perseguição injusta por parte do rei Saul. E isso a gente também precisa tirar para nós como lições. Porque em tempos difíceis nós devemos avaliar as nossas ações e atitudes, buscando retidão diante de Deus. Você realmente está sendo perseguido injustamente ou você fez algo errado e cometeu algo inapropriado para que essa perseguição pudesse vir a acontecer? Seja sincero e honesto, porque Deus sabe. Sabe? Você deve fazer essa reflexão. E se foi você o causador do problema, sabe? Pede a Deus para Ele te livrar do problema, mas se arrepende e não volta a praticar isso. Então examine o seu coração. Terceiro, mantenha a paciência e a confiança. Porque muitas das vezes nós queremos que aquele determinado problema seja resolvido no momento em que nós queremos, no tempo em que nós desejamos. E há um processo a ser desenvolvido, existe um processo de amadurecimento, existe um processo a ser respeitado. A paciência de Davi, ela é notável. Mesmo sendo caçado, ele não se deixou levar pelo desespero. Ele perseverou na confiança de que tudo iria se resolver. E ele perseverou a confiar na justiça de Deus, sabendo que no tempo certo o Senhor faria justiça, como fez. Todos nós conhecemos a história. Resistir às perseguições exige paciência.
confiança na soberania de Deus. Então, primeiro, buscar o refúgio em Deus. Segundo, examinar seu coração. Terceiro, manter a paciência e a confiança. Quarto, aprender com o problema, com essa perseguição. Aprenda com essa perseguição, tire alguma lição, para analisa o que eu posso aprender com tudo isso que está acontecendo. Davi aproveitou os momentos de perseguição como oportunidades para aprender, ao invés de permitir que a amargura ou o consumo, sabe, o consumo, ele fosse consumido por essa perseguição, ao invés de ele permitir isso, não. Ele permitiu que isso fosse motivo para que ele crescesse espiritualmente confiando em Deus. Olha, Davi por várias vezes teve a vida de Saul na mão dele. Saul vai até um local para fazer suas necessidades. Davi vai lá, corta um pedaço da túnica do rei. Depois mostra para ele, olha, se eu quisesse te matar, tá aí, ó, mas não vou te matar. Porque você é um ungido de Deus. Eu não posso, minha mão não vai para quem foi ungido. Não vou tirar sua vida. Não há motivo, não tenho interesse. Depois Saul e parte do seu exército dormindo. Davi vai lá acompanhado de um outro homem. E Saul está lá dormindo com a lança do rei fincada no chão e uma vasilha com água. O companheiro de Davi diz: Davi, aí Deus te entregou a mão do homem que te persegue, do teu inimigo. Mata ele, deixa eu enfiar a lança no chão até atravessar. Um só golpe é o suficiente. Acabou o problema. Davi novamente fala assim, não, eu não vou fazer mal nenhum para com o ungido de Deus. A justiça é de Deus, não é minha. Ele pega a lança, pega a vasilha de água, leva para um pouco distante, por lá, dá um grito, acorda lá o rei, acorda o parte do exército e conversa à distância com o rei, falando que ele está sendo perseguido injustamente, que poderia ter matado, mas não o matou. Sabe, aprenda com a adversidade. As perseguições, nas perseguições nós buscamos, nós aprendemos lições valiosas e permitimos que Deus trabalhe em nós. Você adquire experiência. Primeiro, para que você não cometa a mesma falha. Primeira lição. Cara, eu aprendi isso aqui, eu não vou cometer mais. Por esse caminho eu não ando mais. Se é que você cometeu a falha. Quinto e último, perdoe e deixe tudo na mão de Deus. Perdoe. O seu papel, o meu papel, o nosso papel é perdoar. A justiça não é minha, não é sua. Não é minha nem é sua. Davi não buscou vingança contra Saul. Davi perdoou. Em vez disso, em vez de buscar vingança contra Saul, Davi deixou o julgamento na mão do próprio Deus. Resistir às tentações, às perseguições, irmãos. Resistir às perseguições, muitas das vezes envolve perdoar aqueles que nos prejudicam. Isso que você está ouvindo mesmo. Resistir às perseguições, um dos passos é perdoar aqueles que nos prejudicam injustamente. Sim, perdoá-los e confiar que Deus é o verdadeiro juiz. Outro dia eu fui para um treinamento e nesse treinamento um dos participantes fez uma pergunta para uma pessoa que estava dando o treinamento, era um advogado que estava dando o treinamento. E a pessoa do treinamento, participante, perguntou:
E se acontecer um problema na instalação do meu equipamento e eu contratei uma empresa terceirizada para fazer essa instalação, e o funcionário que estava fazendo a instalação sofreu um acidente, de quem é a responsabilidade? Minha que contratei ou a responsabilidade pelo acidente é da empresa contratada? O advogado virou para o rapaz que fez a pergunta e disse: depende, para quem que você quer que eu advogue? Ou seja, se o advogado vai olhar para o dono da casa, vai advogar para o dono da casa, ele vai advogar pedindo para que o responsável seja a empresa. Se ele vai advogar para a empresa terceirizada, ele vai advogar e vai abrir o processo para que o responsável pelo problema causado pelo acidente seja o dono da casa. Eu pergunto, aonde tem justiça nisso? Porque a partir do momento em que a justiça depende da interpretação de argumentos, quem tem o melhor argumento vence, não há justiça. Nesse mundo, não busque por justiça nesse mundo, porque nesse mundo não há justiça. Esse mundo não é justo, porque esse mundo é repleto de pessoas pecadoras, assim como eu, assim como você. Nós somos imperfeitos. O único que foi capaz de dizer: Eu sou a verdade, chama-se Jesus Cristo, porque nele não há culpa, nele não há pecado. Ele é a própria justiça. Não busque por justiça nesse mundo. Você não vai encontrá-la. Não vai. O máximo que você vai encontrar é mais perturbação. Perdoe. Perdoe. Se estão te tirando uma túnica, entregue mais do que tudo que você tem. Olha, se estão te tirando o que você tem, entrega também a túnica, entrega também a capa. Se te pediram para andar uma milha, anda duas. Entrega mais, perdoa, irmão. É difícil? É difícil. Mas é o que nós somos chamados a fazer. E é o que nós observamos também na vida de Davi. Então você tem 5 passos aí. Primeiro passo é buscar refúgio em Deus. O refúgio em Deus não é na sua cama dormindo. Segundo, é examinar o seu coração. Terceiro, manter a paciência e a confiança no tempo dele, não no seu. Terceiro, aprender alguma coisa com a adversidade, porque ela vai te trazer alguma lição. Às vezes é o quarto ponto, né? É aprender com a adversidade. E o quinto, é perdoar e deixar tudo nas mãos de Deus. A conclusão que você tira disso tudo é que, assim como o Davi resistiu às perseguições injustas, nós podemos encontrar forças em Deus, examinar os nossos corações, manter a paciência e a confiança, aprender com a adversidade e praticar o perdão. Em meio às tribulações, nós devemos confessar que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa justiça, nos capacitando a permanecermos firmes em meio às perseguições, independente do tipo de perseguição que nós enfrentamos. Que a história de Davi possa te inspirar, possa nos inspirar a viver uma vida com resistência às perseguições, com fé a todo tempo. Se você puder, curva sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos guia, nos guarda, protege-nos, nos ilumina. Cuida de nós, Pai, até a volta do teu Filho Jesus. Sabemos que a justiça és tu, Pai. E por isso que nós estamos aqui todos os dias,
A oração não tem sido o nosso último recurso, mas o primeiro, porque nós sabemos aonde nós devemos nos refugiar, aonde nós devemos buscar apoio em meio a tantas perseguições. Cuida de nós, Pai. Provê o pão do dia de hoje. Não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos manter os olhos fitos em um alvo, Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos guia, Pai. E que acima de tudo, Pai, seja feito de acordo com a tua vontade. É o que nós oramos e é o que assim nós já te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Amém.